Mateus capítulo 27, a partir do verso 22, diz assim a palavra do nosso Deus. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vamos orar. Querido Deus, fale ao nosso coração, ilumina a nossa mente, ensina-nos, Deus, a ouvir a Tua voz, para que possamos, alimentados pelo Senhor, desenvolvermos a nossa maturidade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, algo muito estranho acontece entre um domingo e outro. Num domingo, você tem uma multidão clamando hosana ao que vem em nome do Senhor, e fizemos isso aqui hoje de manhã. Mas nós corremos um risco muito grande, o risco de interpretarmos quem é Jesus à luz daquilo que achamos, ou à luz de conclusões parciais da Escritura. Um grande problema que estava evidente tanto na nação de Israel quanto no grupo dos discípulos é que eles achavam que o governo de Cristo era um governo político. É curioso o quanto nós ainda achamos que políticos hão de resolver o problema do mundo ou o problema do nosso país, do estado ou da cidade. Eu acho que já temos milênios o suficiente para entender que político não resolve. Alguns milênios já se passaram. Depositar os nossos corações em figuras políticas é um risco muito grande. E Israel faz isso. Eles reduzem o ministério de Jesus a um governo humano, a um governo terreno, ao trono de Israel, do Israel físico. O que eles queriam, na verdade, era uma revolução política. Esse foi o esforço ali daquela multidão que gritava hosana ao que vem em nome do Senhor. A conclusão deles era: se Jesus é capaz de curar os enfermos, multiplicar os pães, acalmar a tempestade e principalmente ressuscitar os mortos, como aconteceu com Lázaro, então esse Jesus é capaz de nos livrar do jugo de Roma. Esse Jesus é capaz de fazer de Israel uma grande potência mundial que vai dominar todo o universo, todo o planeta. E o que nós observamos é que, tenta imaginar, tenta construir aí na sua mente toda uma população, toda uma multidão indo nessa direção. E o que vai acontecer na última semana? Está todo mundo indo por aqui, Jesus vira para outra direção. Jesus mostra que ele não veio para ocupar o trono físico de Israel, o trono terreno daquela nação. Ele veio para um plano muito maior e as pessoas não estavam entendendo a respeito do plano dele. Por isso, depois da entrada triunfal, nós, que foi num domingo, nós temos a segunda-feira da Semana da Paixão. E nessa segunda-feira, Jesus Cristo amaldiçoa aquela figueira, não sei quantos se lembram, ele passa por uma figueira, ela não dá fruto, e aí ele amaldiçoa a figueira. Esse dia era segunda-feira. Logo depois, desse momento da figueira, Jesus vai para onde? Jesus vai para o templo. E o que Jesus faz naquele momento ali no templo? Jesus purifica o templo. Marcos 11:15 diz: e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Será que você, entendendo que teria uma última semana de vida, você ia comprar uma briga dessa? Você ia arrumar uma confusão dessa? Bom, Jesus Cristo arrumou essa confusão. Agora a gente precisa entender qual foi a motivação de Jesus para que na última segunda-feira de vida ele entrasse no templo e expulsasse os cambistas dali. E nós precisamos entender claramente que o objetivo de Jesus é colocar as coisas no lugar. Porque uma coisa também muito importante antes de morrer é você deixar as coisas nos seus devidos lugares. Se você puder fazer o seu inventário, dizer quem vai ficar com o quê, se você deixar os seus documentos tudo em ordem, vai ajudar para quem fica. E Jesus quer deixar um recado muito claro. O recado de Jesus é: a minha casa deve ser chamada casa de oração.
E aí, meus irmãos, a lição fica para nós. A lição fica. A lição da segunda-feira é que nós devemos estar atentos aos riscos de tornar a casa de Deus qualquer outra coisa que não seja um lugar de oração. Agora, podemos entender claramente, através da Bíblia, que o templo do Espírito somos nós. O Espírito de Deus habita em nós. Por isso que a palavra de Deus vai também nos informar e nos orientar que devemos orar sem cessar. Se a casa de Deus é o lugar de oração e meu corpo é templo do Espírito, então agora a minha vida precisa ser uma vida de oração. E meus irmãos, se nós cumprimos isso, se a minha vida é uma vida de oração, se a sua vida é uma vida de oração, os nossos ajuntamentos serão marcados pelo quê? Pela oração. Essa casa precisa ser identificada como uma casa de oração. E graças a Deus, podemos fazer mais, mas se você vier aqui na segunda-feira, tem oração. Se você vier aqui na quarta-feira, tem oração. Se você vier aqui no sábado, tem oração. Se você vier aqui na sexta, tem oração. Se você vier aqui no domingo, tem oração. E precisamos ter mais orações, porque essa casa, a finalidade dela é buscarmos ao Senhor. No domingo tem oração. Jesus deixou isso muito claro na segunda-feira. Então, segunda-feira, lembre-se, Jesus quer colocar as coisas em ordem. O templo não é para cambista, não é para negócio. E olha que os negócios que eram feitos ali diziam respeito ao culto. Os animais eram vendidos. Então a pessoa às vezes fez uma viagem, preferiu não levar o animal para o sacrifício, ele comprava o animal ali no templo. E esses animais eram superfaturados. E há uma exploração ali dentro do templo. É por isso que Jesus manifesta essa ira na sua última semana. Para você que está vindo todas as quartas-feiras, nós já falamos sobre a ira justa. O nosso Deus é um Deus que se ira, mas a ira de Deus é justa. Nós também podemos irar, mas a nossa ira precisa ser justa. E a gente aprende aqui com Jesus que num determinado momento, quando ele olha para algo que está indo para a direção errada, ou que está na direção errada, ele se ira. Porque a casa do Pai não era para ser lugar de negócios, a casa do Pai era para ser um lugar de oração. Depois da segunda vem a terça, e na terça-feira da paixão, Jesus ensina no templo, discute com os religiosos, mas tem um texto que eu queria chamar a atenção dele na terça-feira, a oferta da viúva pobre. Foi numa terça-feira que aquela viúva, ali cercada por muitas pessoas ricas, e o texto bíblico, em Marcos 12, 44, de 40 em diante, vai dizer que pessoas estavam depositando grandes quantias de ofertas, de dízimos, mas uma viúva pobre, ela vai e coloca uma moeda, e o texto bíblico vai dizer, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus aqui não está estabelecendo uma norma, é perigoso usar esse texto de maneira normativa, é perigoso dizer que a sua oferta só vai ser válida se você der tudo o que você tem, e olha que tem gente falando isso por aí, mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo, e a ênfase dele, não é só na viúva pobre que deu tudo o que tinha, mas também eram dos ricos que davam o que sobrava. É muito fácil dar o que está sobrando. É muito fácil fazer uma conta e dizer assim, eu acho que essa quantia não vai me fazer falta, e oferecer aquilo no templo. Jesus Cristo continua colocando as coisas em ordem. Se ele estabelece que o templo não é lugar para fazer negócio na segunda-feira, na terça-feira ele diz, quando você consagra ao Senhor, você precisa consagrar não daquilo que está sobrando, você precisa consagrar das primícias. Esse é o princípio de todo o Antigo Testamento. Você não dá o que sobra para Deus, você tira primeiro o que é de Deus, e depois você administra aquilo que Deus tem te dado como mordomo para administrar. Porque outra teologia perigosa que nós temos é o seguinte,
eu vou lá na igreja, dou o meu dízimo, esse é do Senhor, os 90% são meus. Lê do engano. Os 90% que você administra também são de Deus, e você deve administrá-los para a glória de Deus. Eles precisam ser gastos de maneira apropriada. Você precisa gastar o seu dinheiro com a sua vida, com aquilo que realmente glorifica a Deus. Por quê? Porque você pertence a Deus e todos os seus recursos. Então, um outro princípio que Jesus vai ensinar na sua última semana, na terça-feira, é exatamente sobre essa questão de como devemos consagrar ao Senhor as nossas primícias. E aqui também na terça-feira tem o sermão escatológico, muito importante, quando Jesus fala da destruição do templo que vai acontecer e sobre a vinda do Filho do Homem, ou seja, a sua segunda vinda. E aí nós chegamos na quarta-feira. Irmãos, isso aqui ia ser projetado, tá? O PowerPoint está preparado para projetar, mas a internet impediu que eu encaminhasse para a nossa cabine. Por isso que eu estou lendo os versículos aqui. Na quarta-feira, nós temos aqui Jesus avisando aos seus discípulos de que em 2 dias ele iria ser crucificado. Olha o que diz aqui Mateus 26, versículo 2: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Esse texto revela para nós a plena consciência temporal de Cristo a respeito dos fatos que vão ocorrer e que estão ocorrendo. Então Jesus, ele demonstra claramente para nós que todo esse processo está no controle do Pai. Todo esse processo tem que acontecer. E por isso na quarta-feira ele deixa claro, ele manda esse aviso para os discípulos: olha, daqui 2 dias o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Agora, é claro, irmãos, que nós não podemos imaginar que essas informações são recebidas com apatia, né? Não pensem que os discípulos, ao ouvir isso, ficaram inertes. Certamente, eles conversaram entre eles a respeito dessas informações, porque está tudo muito confuso. No domingo anterior, gente, nós estamos na quarta, no domingo, Jesus estava entrando em Jerusalém, sendo ovacionado pela multidão. E agora, na quarta-feira, Jesus reúne os discípulos e diz: daqui 2 dias eu serei crucificado. As informações são muito confusas. É como se fosse um quebra-cabeça que os discípulos não estão conseguindo montar, e não conseguem mesmo, porque é tudo muito confuso. Eles também tinham a esperança e a expectativa de que Jesus reinaria entre eles de maneira terrena, de maneira política. E aí, meus irmãos, na quarta-feira também, nós temos Jesus em Betânia, quando aquela mulher derrama um vaso de alabastro, portanto, de unguento de grande valor, sobre a cabeça dele, ungindo Jesus, preparando Jesus, essa é a interpretação do próprio Jesus, para o sepultamento. Ou seja, já tem um clima fúnebre aqui no processo. Jesus já avisa que em 2 dias ele vai morrer. A mulher derrama esse perfume caríssimo na cabeça de Jesus Cristo, como que preparando-o para o sepultamento. E também aqui na quarta-feira nós temos a conspiração contra Jesus. Marcos mesmo, capítulo 14, versos 10 e 11, ou Mateus 26, 14 a 16, é quando, na quarta-feira é o dia da traição, é quando Judas vai procurar a liderança. Que dia que Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes? Numa quarta-feira. Sabeis que daqui a 2 dias, é o texto que nós já vimos, e aí, nesse mesmo dia, um dia intenso, quando Jesus tem um dos seus discípulos fazendo o movimento de ir até o príncipe dos sacerdotes para vender a sua própria alma para esse movimento de prisão de Jesus. E aí nós chegamos num dia que foi muito intenso. Talvez o dia mais intenso, pelo menos de acordo com as narrativas dos evangelhos,
o dia mais intenso dessa semana foi quinta-feira, um dia antes da morte do nosso Senhor Jesus. Esse dia, ele foi intenso porque Jesus celebra a ceia nele. A ceia foi celebrada um dia antes da crucificação, é quando Jesus fala que o traidor mete a mão no prato com ele, porque Judas havia traído no dia anterior. Então Jesus já sabia da negociação que Judas estava fazendo com os sacerdotes, e aí neste momento nós temos Jesus Cristo instituindo a ceia, quando ele pega o pão, quando ele pega o vinho, e deixa muito claro de que esses elementos simbolizam o corpo e o sangue dele que será derramado. Ou seja, mais uma informação clara de que Jesus está caminhando para o final da sua vida. Um momento dramático, um momento que os discípulos já estão num processo atordoado, é um processo complicado, as peças não estão encaixando, eles estão até, de certa forma, baratinados com tudo aquilo. E quando Jesus fala do traidor, eles se questionam e questionam a Jesus: será que sou eu? Sou eu, Senhor? Ou seja, eles percebem que uma coisa dramática está para acontecer. E aí, meus queridos, Jesus, nesse mesmo dia, na quinta-feira, que tem a ceia, tem também o lava-pés. Lava-pés. Talvez uma cerimônia que nós devêssemos reinseri-la na igreja. É um momento de lavar os pés uns dos outros. Estamos precisando. Esse texto é fantástico. Porque Jesus Cristo, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés era o movimento mais humilhante, era o trabalho mais humilhante daquela época, se não um dos mais. Porque você deveria ficar nas portas das casas e dos lugares onde iam ocorrer festas e encontros, e ali tinha uma pessoa na porta com uma água, e ela era responsável por lavar os pés de quem chegava. Então era um trabalho muito desqualificado. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. É um momento muito constrangedor. Até que Jesus chega em Pedro, e nós já sabemos da história. Pedro fala: não, o Senhor não vai lavar meus pés, sou eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz: então me lava todo. E aí Jesus fala: não, Pedro, só os pés é suficiente. E Jesus então lava os pés de Pedro e diz para os discípulos uma frase que às vezes a gente acha que deveria ter ficado só para os discípulos. Qual é a frase? Agora vão e façam o mesmo. Pertencer à igreja é lavar os pés uns dos outros. Quando os nossos jovens se reúnem para fazer um ponto com, eles estão lavando os pés da igreja. Porque eles estão oferecendo para a igreja uma oportunidade de comunhão. Eles estão dando à igreja a oportunidade de celebrar a fé. Ah, pastor, mas tem o lucro. O lucro é irrisório. Daria muito mais trabalho se a gente pegasse a comida fora. Muito menos trabalho se a gente pegasse a comida fora. Quando você tem líderes organizando eventos como o Day Off, pessoas que vão lá, olham o lugar, e não foi o pastor que foi antes, escolheu o lugar, negociou o preço, veio, falou para o pastor levou para o conselho aprovou, aí alguém fez o folder, aí alguém vai ficar ali fazendo a inscrição, aí alguém divulga. É lavar pé. Quando a SAF organiza algum evento para as mulheres, é lavar os pés. Quando nós vamos no Novo Arraial e tem um pastor plantando uma igreja lá, num lugar comandado pela milícia, ele está lavando os pés daquelas pessoas. Ele está abrindo mão do seu conforto, abrindo mão da sua proteção. O evangelho é lavar os pés. Sexta-feira nós tivemos o Projeto Sola aqui, um evento complexo em organização. Pelo menos para mim, ministerialmente, foi o evento mais complexo que eu já organizei em todo o meu ministério, e são 23 anos. Tanta gente envolvida, simplesmente lavando os pés para que aquele evento acontecesse.
Igreja é lugar de lavar pés. Você não pode ser a pessoa que vem aqui só esticar o seu pezinho para ser lavado. Você também tem que se ajoelhar e começar a lavar os pés. E aí eu faço uma pergunta para a igreja. Na quinta-feira Jesus estava lavando os pés e dizendo, agora vocês também devem fazer o mesmo. De que forma você tem lavado os pés dos seus irmãos aqui dentro da igreja? Qual foi a última vez que você serviu com alegria? E existem formas para isso. Se você não sabe como, fale comigo após o culto. A quinta-feira, nós temos Jesus ali nesse momento, temos Jesus avisando que diante dos fatos de sua prisão, o apóstolo Pedro iria negá-lo, Jesus consolando os discípulos. Como eu falei, os discípulos começam a ficar atordoados, eles começam a ficar muito preocupados, e aí lá a partir de João 14, você vai ter Jesus consolando os discípulos até o capítulo 16, mostrando para eles que ele vai embora mesmo, que não tem para onde correr, o final é a cruz, mas que o Consolador virá. Depois, quando Jesus trata sobre o consolo, nós temos também Jesus orando, a oração sacerdotal a favor dos seus discípulos. Depois Jesus vai para onde? Na quinta-feira intensa. Quinta-feira intensa. Jesus vai para onde à noite? Getsêmani. E ali Jesus Cristo tem, pelo menos de maneira descrita nos evangelhos, o seu momento mais duro, o seu momento mais difícil emocionalmente. Quando ele vai orar, e a Bíblia diz que o sofrimento de Jesus é tal ali que ele começa a transpirar gotas de sangue e ele clama ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração diante dos nossos problemas. Seja feita a tua vontade. Jesus não é alguém que ensina você a orar e não faz o mesmo. Jesus nos ensina no Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Mas quando Jesus está diante de um problema, o maior problema da sua vida, quando ele vai ter que morrer para expiar os nossos pecados, para nos perdoar dos pecados, ele ora dessa forma: seja feita a tua vontade, mas se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus sofre naquele momento ali no Getsêmani. Depois do Getsêmani, Jesus é preso. E Jesus vai para o Sinédrio, e já de madrugada, o que acontece? Pedro nega Jesus. Tudo isso na quinta-feira. A quinta-feira foi intensa. Mas aí nós temos a sexta. A sexta, se a gente voltar lá em Gênesis 3, versículo 15, quando o texto bíblico diz que a serpente ia morder o calcanhar do descendente da mulher, é aqui, é na sexta-feira. Na sexta-feira, nós temos o julgamento e a crucificação de Jesus. É na sexta-feira, é na sexta, que a multidão, que no domingo anterior estava gritando, hosana ao que vem em nome do Senhor, é na sexta, gente, não deu uma semana, misericórdia, cuidado para você não ser manipulado por ninguém, não seja manipulado por nenhuma pessoa que tenha uma boa oratória ou até uma argumentação persuasiva. Cuidado para que você não seja ludibriado por enganos. A mesma multidão que estava gritando hosana ao que vem em nome do Senhor, ela está gritando agora o quê? Crucifica-o. Aí você diz assim: pastor, mas como pode? Como eles puderam acertar no primeiro momento e errar de maneira tão absurda no segundo? Não, irmãos, eles não acertaram no primeiro momento, porque no primeiro momento eles queriam um político, e Jesus não era político. Eles queriam um homem para governar o Estado de Israel, e Jesus não vem para governar aquela pequena nação. Ele não é o rei de Israel apenas, ele é o rei do universo. Por isso eles estavam enganados nos dois momentos. Agora, o que fica claro, isso é fantástico na Bíblia, é que mesmo você tendo uma multidão sendo manipulada por lideranças, mesmo você tendo uma multidão confusa e baratinada, essa multidão manipulada, confusa e baratinada está cumprindo os desígnios de Deus. Por isso,
não se assuste, todos os movimentos na terra, eles acontecem com a permissão de Deus e para cumprir os propósitos de Deus. A multidão que gritou Hosana, o que vem em nome do Senhor, estava ali cumprindo a profecia. A multidão que grita crucifica-o, está ali incentivando os poderes da época a cumprir aquilo que o pai já havia designado para o filho, que era a crucificação. Por isso, o nosso Deus é o Deus que usa os bons e os maus reis. O nosso Deus é o Deus que está no controle de tudo e de todos. O nosso Deus é quem governa sobre cada movimento que acontece na terra, e Ele é Senhor soberano sobre tudo. Olha só o que diz Mateus 27:37, na sexta-feira. Por isso, da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o quê? O Rei dos judeus. Foi uma maneira clara do sistema político e religioso daquela época deixar claro: aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que curou os cegos, aquele que expulsou demônios, aquele que acalmou a tempestade, aquele que fez coisas tão maravilhosas e que o povo queria ovacioná-lo como rei, olha onde nós o colocamos, num lugar de maldição e de desprezo, porque era isso que significava a crucificação naquela época. Para o judeu, maldição; para o romano, desprezo. Um romano jamais morreria crucificado, e Jesus está ali, exposto, crucificado, e eles colocam uma placa: aqui está o Rei dos judeus ensanguentado. Meus irmãos, sexta-feira foi um dia em que a serpente realmente cravou com seus dentes afiados o calcanhar do descendente da mulher. E aí vem o dia seguinte, Jesus morre, é sepultado na sexta, e vem o sábado. Eu batizaria o sábado de um momento de silêncio e mistério. Tem muito mistério em volta do sábado. É muito difícil construir uma teologia da paixão de Cristo, da morte, da ressurreição, no sábado. Porque o sábado é um dia em que Cristo está morto. Mas como pode o Filho de Deus morrer? Como pode a morte entrar na segunda pessoa da Trindade? Como pode? Mistério. Jamais entenderemos como pode o Filho de Deus morrer. Mas é interessante que o texto bíblico também vai nos informar que Jesus, na hora que morre, ele entrega o seu espírito a quem? Ao Pai. Pai, a ti entrego o meu espírito. Então, no sábado, é um momento em que o Espírito de Cristo está com o Pai, mas o seu corpo está sepultado. O sábado é silencioso, o sábado é misterioso, mas aí vem o domingo avassalador. O domingo avassalador é o fundamento de toda a nossa fé. O domingo avassalador diz respeito à ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus, ela foi testificada por mulheres que não tinham, naquela época, naquele contexto, credibilidade naquilo que falava. Não valia juridicamente uma mulher como testemunha. E é exatamente para as mulheres que Jesus se revela primeiramente. E Jesus mostra que Ele está vivo. Depois Ele se revela aos discípulos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que depois Ele se revela a mais de 500 testemunhas. Ou seja, a ressurreição de Cristo é incontestável. Não há como alguém provar que Cristo não ressuscitou dentre os mortos. E Ele está vivo. E esta é a vitória da vida sobre a morte. E essa é a essência da nossa fé. Concluindo, nós estamos numa semana muito importante para nós. Semana da Páscoa. Eu não queria que essa semana fosse mais uma para você. Aliás,
temos até feriado para contribuir para o seu momento de meditação. Eu queria desafiar você a fazer um exercício que nós estamos incentivando os irmãos a fazerem aqui na nossa quarta-feira, quando nós temos o nosso momento de teologia interativa, que é o Lectio Divino, que é o momento de você ler a Bíblia, meditando e usando a sua imaginação para tentar entender o cenário que está envolto aqui da Páscoa. Essa segunda-feira, essa terça, essa quarta, essa quinta, essa sexta, o sábado, o domingo, use cada dia da semana, desta próxima semana que está começando, para meditar, para permitir que a sua imaginação tente assimilar o máximo possível daquele momento, para que ao chegar ao domingo, depois de uma semana em que o nosso Cristo viveu momentos terríveis, padeceu, foi preso, surrado, humilhado, foi morto numa cruz, para que quando chegarmos ao domingo e viermos aqui para a casa do Senhor, adorar o Cristo ressurreto, que nós estejamos com os nossos corações explodindo em alegria, porque Ele padeceu por amor a nós. A segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta e o sábado foram vividos por Cristo, por amor a nós. E não só essa última semana, mas toda a vida dele foi por amor a nós. E que nessa semana de Páscoa possamos resgatar esse espírito pascual, esse espírito de um povo que era escravo e foi liberto, de um povo que estava perdido e foi achado, de um povo que era triste, mas agora tem a alegria do Espírito de Deus, de um povo que estava condenado, mas agora foi salvo pelo sangue de Jesus. Vamos ter uma semana experimentando todas essas realidades que Jesus viveu. Está nos evangelhos, você pode encontrar essa narrativa que nós acabamos de falar aqui, nos evangelhos, nessa sequência, e você vai poder meditar nesses textos maravilhosos que vão nos ensinar ainda mais a respeito do amor de Jesus para conosco. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esta narrativa da última semana de Cristo, que mostra os embates que Cristo teve, revela os momentos dramáticos, revela também o tempo com seus discípulos, consolando-os por causa da dura realidade que eles iriam enfrentar. Obrigado, Deus, porque esses textos hoje nos dão a oportunidade de trazermos à memória como foi todo esse processo. Processo doloroso, processo difícil, processo, Deus, que jamais a nossa mente vai ter condições de calcular o quanto seu filho padeceu. Ó Deus, que tenhamos uma semana na Tua presença, assimilando o máximo aquilo, Deus, que a Páscoa significa para nós: vida, ressurreição, alegria no Senhor, eternidade, tudo isso que Cristo conquistou na cruz do Calvário por meio do seu sangue precioso. Louvado e bendito seja o Teu nome, ó Deus, porque somos resgatados pelo amor do Teu Filho, e é no nome de quem nós oramos. Amém.